Olá, turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar início ao quarto trimestre. Exatamente, alunos e alunas. Tema novo, mas muito relacionado com os conceitos que nós vimos de genética no terceiro bimestre. Vamos dar início à área de conhecimento de evolução. Essa aula em específico nós vamos dar um grande foco no lamarckismo, certo? Que foi ali uma das primeiras linhas de estudo sobre evolução. Perfeito? Objetivos dessa aula, apenas dois ali, ó. Primeiramente, entender o conceito de evolução, certo? Que é algo que gera muita confusão, principalmente nos dias de hoje. E saber ali quem foi o Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, e as suas contribuições para o estudo da evolução dos seres vivos. Dois objetivos ali, ó, super simples, que eu aposto que ao decorrer da aula ali vocês vão estar compreendendo eles muito bem. Perfeito? Bom, então como já é meio de praxe, eu sempre começo a aula com uma pergunta. E a pergunta que eu quero falar para vocês nesse primeiro momento, e eu quero também que vocês comentem o que você entende por essa pergunta no fórum, certo? Vamos fazer essa dinâmica bem legal aí para vocês comentarem no fórum e a gente gerar uma discussão lá. E o que eu quero que vocês me... Quando eu falo a palavra evolução, o que você entende por evolução? Comenta no fórum para mim, que eu vou querer ler. Eu vou ler um por um e vou discutir com vocês para ter esse background, que vai ser interessante aí para nós discutirmos ao decorrer das aulas. O que você, aluno, o que você, aluna, entende por evolução? Eu aposto que muita gente vai associar com isso daqui, ó. Você pega ali, ó, o Charmander por Charmeleon por Charizard. Basicamente, muita gente confunde evolução, ou melhor, associa a palavra evolução com o fato de desenvolver características onde o ser mais evoluído é um ser mais forte, mais rápido, mais poderoso. Isso ou ser... você atribui a palavra evolução a características e mais poder, digamos assim, certo? Isso que ficou muito disseminado, esse perfil de evolução, esse conceito de evolução, principalmente ali com desenhos animados, algumas pontuações que são um pouco equivocadas, certo? Evolução, essa pode ser a primeira impressão que você tem, então, que o ser mais evoluído necessariamente é um ser mais poderoso, certo? Mas não é bem por aí. Outra associação que vocês podem ter aqui, ó, com a palavra evolução, pode ser aqui, ó, aquilo é algo mais direto, algo linear, como, evolução vai explicar o porquê que nós vimos do macaco, porquê nós vimos do chimpanzé. O ser humano veio do chimpanzé, por quê? E não é bem assim também, turma. É muito mais complexo do que essa simples linearidade que é propagada por aí, certo? O que eu quero que vocês entendam por evolução? Professor, o que é evolução? Se evolução não é o ser mais evoluído, não é o ser mais poderoso, não é o ser mais forte, mais rápido, o que é o ser mais evoluído? Turma, vocês têm que entender uma coisa, que evolução ela tem total relação com adaptação. O ser mais evoluído é o ser mais adaptado ao meio em que ele habita. Certo? Como assim? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, um grandioso tubarão branco e o ser humano. Há quem diga que o ser humano é o ser mais evoluído que exista. Ok, nós somos muito adaptáveis. Nós temos um poder do ser humano, a capacidade de modificar o meio ao qual ele está inserido, certo? Foi o grande potencial que fez com que a nossa espécie se desenvolvesse da maneira que se desenvolveu. Mas vamos pegar o tubarão branco. O tubarão branco, ele é um ser extremamente forte, extremamente rápido, extremamente adaptado para o meio marinho. Se você pega ali, turma, e vamos pensar, o ser humano com o tubarão branco no mar, quem teria mais vantagem? Vamos supor que o tubarão está com fome ainda, certo?
Os dois ali. Então vamos supor que o tubarão fica com fome, tá aqui a mulher ali, a mergulhadora, e o tubarão tá com fome, e ambos estão no mar. Quem teria mais chance de sobreviver? A mulher ou o tubarão? O tubarão. Por quê? Porque o tubarão é um ser extremamente adaptado àquele ambiente. Ele é extremamente adaptado ao ambiente marinho. Certo? Agora vamos pegar, turma, e vamos supor que você também, esse tubarão está morrendo de fome, tem a mergulhadora, só que dessa vez eles estão dentro de um barco. Ou melhor, eles estão em terra. Por algum motivo o tubarão ele foi para a costa e ficou encalhado. Quem tem mais chance de sobreviver? O tubarão tem chance de atacar o ser humano ali em terra? Ou dentro de um barco ali fora d'água? Não. Por quê? Porque o tubarão ele não é um animal adaptado para o ambiente terrestre. Então, você tem que entender que evolução não é o ser mais forte, não é o ser mais rápido, não é o ser mais poderoso, e sim o ser vivo mais adaptado ao ambiente no qual ele está inserido. Simples assim. Vamos supor ali, ó, que tivesse um peixinho aqui, ó. Vou até desenhar um peixe aqui para nós. Um peixe aqui. E vamos supor que esse tubarão está com fome. Quem teria mais chance de sobreviver? De fugir do tubarão? O peixe ou você? O ser humano ali? O peixe. Por quê? Porque o peixe ele é mais adaptado ao ambiente aquático do que nós, seres humanos. Tanto que a mergulhadora, por si só, ela tem que fazer a utilização ó, de equipamentos de mergulho para tentar se locomover melhor ali naquele ambiente aquático. Certo? Então, a gente pode falar que o peixe é mais evoluído que o ser humano? Depende do contexto onde estamos inseridos. De que ele está inserido. Nesse contexto de sobrevivência, o peixe ele é mais adaptado ao mar, a nadar, no ambiente aquático, do que o ser humano. Certo? Em ambiente terrestre, você pescou o peixe, em ambiente terrestre, quem é mais adaptado? O ser humano. Então, a partir de hoje, toda vez que você escutar a palavra evolução, em contexto de biologia, eu quero que você faça a seguinte associação. Evolução tem relação com adaptação. O ser mais evoluído é o ser mais adaptado ao meio em que habita, ao meio no qual ele está inserido. Perfeito? Visto isso, como que é a história do estudo da evolução ao decorrer da história? Como que é o estudo da evolução ao decorrer da história, melhor falando? Turma, muito importante. Teve no começo, antes de os estudos serem iniciados, por muito tempo acreditou-se no fixismo. Fixismo basicamente era uma linha de estudo que acreditava que toda a espécie, cada espécie, era exatamente igual desde o momento da sua criação. Essa ideia começou a mudar a partir do momento do descobrimento de fósseis, de dinossauros, de outros seres, perfeito? A partir do momento que foram descobertos que existiam animais anteriores a nós, ou melhor, seres anteriores a nós, e com magnitude também, porque dinossauros não eram pequenos, os dinossauros eram seres enormes. Começou-se então a tentar entender qual que era a relação desses seres, o que aconteceu com eles, certo? Se eles tinham relação com a gente. E com isso iniciou-se os estudos ali de evolução. Além dos fósseis, outro fator que corroborou muito com o início do estudo da evolução foi a relação da origem e desenvolvimento dos seres vivos. Por exemplo, vamos comparar aqui ó, um braço de um ser humano com uma asa de morcego e a nadadeira de uma baleia. Os três seres, o ser humano, o morcego e a baleia, ambos são mamíferos. Perfeito? Temos um mamífero aqui adaptado ao ambiente terrestre, nós. Aqui nós temos um mamífero adaptado ao voo. E aqui nós temos um mamífero adaptado ao ambiente aquático. Perceba, se você fosse analisar ali ó, os ossos que compõem o braço do ser humano, compõem uma asa de morcego, compõem a nadadeira da baleia, você vai perceber que existem a mesma relação de ossos. Um húmero, um rádio, que é o azul,
uma ulna, que é o osso roxo, os carpos, que são os ossos amarelos aqui, ó, os metacarpos em laranja e as falanges em verde. 3 animais completamente distintos uns dos outros, certo? Com funções adaptadas a cada um à sua necessidade, porém a composição óssea é igual. Nós temos um húmero, um rádio, uma ulna, temos ossos do carpo, metacarpo e das falanges. Qual que é a relação? Quando nós começamos a estudar a evolução ela explica isso pra gente. A questão de ancestral comum, que é algo que nós vamos destrinchar aí, ó, ao decorrer das próximas semanas. Perfeito? Vale ressaltar que tiveram diversos naturalistas que começaram os estudos, vamos dar destaque aí para Georges-Louis Leclerc, o Conde de Buffon, que foi ele aí, principalmente, que estudou esses ossos de mamíferos, certo? Ele foi o principal ali por ver e apontar essas semelhanças. Podemos dizer... Opa! Desculpa, pulei ali pro end sem querer. Podemos dizer, turma, que um grande contribuidor para os estudos de evolução foi Jean-Baptiste de Lamarck. Esse naturalista, ele foi o primeiro indivíduo a divulgar ideias relacionadas ao pensamento evolucionista com uma hipótese e com um embasamento. Lamarck, ele foi o grande responsável ali por trilhar e destrinchar a lei do uso e do desuso. Lamarck, ele era sempre ele foi um indivíduo muito de observação. E ele percebia que, dado a sua função na área, que ele era um zoologista, e vale ressaltar que ele também foi o primeiro ali, ó, a utilizar o termo biologia para descrever os estudos dele. Ele, como zoologista, que eu então tinha um foco ali em estudar os animais, ele se percebeu por que os animais eram distintos e como que esses animais distintos eles se adequavam à necessidade do ambiente. Dessa maneira, ele propôs a lei do uso e do desuso, e que basicamente funciona desta maneira. A lei do uso e do desuso, que Lamarck fala, é o seguinte: ele acreditava que os seres vivos eles tinham a capacidade de alterar as suas características físicas ou comportamentais para atender às demandas do ambiente. Ele acreditava que essa alteração na característica ela poderia ser transmitida ali, ó, para os descendentes. Algo que é muito utilizado para explicar Lamarck é a origem da girafa, por exemplo. Lamarck acreditava que a girafa, antes de ter um pescoço assim grande, por que a girafa tem um pescoço tão grande? Foi isso que entregava a ele. E ele acreditava que há muitos anos atrás, as girafas não tinham pescoços grandes. Mas, dado a necessidade dela se alimentar em folhas de árvores muito altas, ela fazia muita força com o pescoço. Ela fazia um movimento de força, ela se esticava muito. Ou seja, ela usava muito o pescoço dela. Quanto mais ela utilizava, maior ficava esse pescoço. De tal maneira, então, que milhares de anos depois, vieram-se a desenvolver animais com pescoços grandes. Para Lamarck, qualquer ser vivo que utilizasse muito uma característica, aquela característica seria acentuada. Da mesma maneira, se você não utilizasse uma determinada característica, a característica atrofiava. Outros exemplos utilizando ali essa base da lei do uso e do desuso, nós temos ali as serpentes. Por que cobra não tem perna? Lamarck falava que cobras não têm pernas porque elas necessitavam de entrar em lugares estreitos e apertados, de tal maneira, então, que as pernas não eram necessárias. De tal maneira, então, que não utilizando pernas, elas não utilizavam as pernas, basicamente, essas pernas atrofiavam. De tal maneira, então, que as cobras atuais, elas não têm pernas porque antigamente elas até tinham, mas não utilizavam. Por que o tamanduá não tem dentes e tem só apenas uma língua muito grande? Ora, porque acreditava-se que Lamarck fala que os primeiros tamanduás até tinham dentes, mas como eles não utilizavam os dentes porque não tinham necessidade,
dada a alimentação deles de cupins e formigas, os dentes atrofiaram. Por que que existem pássaros ali, ó, com pernas longas? Uma vez que flamingos, por exemplo, pássaros já não querem molhar as suas pernas, suas penas, melhor dizendo, os flamingos então ficariam tentando cada vez mais se afastar as penas do lago, que ao decorrer dos anos, então, as pernas iam crescendo até chegar aos flamingos que nós conhecemos atualmente. Então, para Lamarck, turma, tudo se resume, se você utiliza uma característica, aquela característica vai se acentuar, vai ficar mais forte, vai ficar mais adaptada. Se você não utiliza essa característica, você vai atrofiar ela, certo? Isso é correto? Turma, dado as ideias de evolução que nós temos atualmente, não é bem assim que funciona, perfeito? Porém, isso é assunto para a aula da semana que vem e da próxima semana, onde nós vamos conversar sobre darwinismo. Darwin e, pessoalmente, o trabalho fantástico que aquele cientista contribuiu para a biologia e para a evolução. E principalmente para entender como que o mundo é organizado da maneira que é. Perfeito? A aula de hoje, ó, super tranquila, início do bimestre, atividade de casa ali, ó. Quero que vocês terminem as avaliações bimestrais, certo? Biologia, das outras disciplinas. Se você encerrou as avaliações, você está livre de atividade de casa nessa semana. Semana que vem a gente volta normal ali com todo o gás para as atividades para casa. Certo? Turma, muito obrigado pela atenção. Agradeço. Espero que tenham gostado. Comentem no fórum lá o que você entende por evolução. Vamos bater uma discussão bem bacana lá, que vai ser bem interessante ali para eu ter esse background de saber como que vocês estão e o que vocês entendem nesse assunto. Perfeito? Grande abraço, professor André. Tudo de melhor sempre e até a próxima aula.